se você quer de fato ter liberdade, não aquela conversa fiada, mas liberdade mesmo, o canal é aqui. Depois disso daqui, você vai começar a questionar tudo. Por que eu sou assim? Por que eu sou assado? Por exemplo, eu sou autista. Por que eu sou autista? Sem essa parte funcionando perfeitamente, esqueça. Não há como ter liberdade. Você, por exemplo, fala que nós temos corpo, alma e espírito. Será que realmente só temos corpo, alma e espírito? Ou será que temos mais alguma coisa? Eu particularmente acredito que temos muito mais coisas. E que algumas coisas estão separadas, que deveriam ser juntas, e algumas coisas estão juntas, que deveriam ser separadas. Isso é conhecer a verdade. Isso é poder se libertar. E ser livre é algo perigoso, porque ninguém vai poder te manipular. Olá, seja bem-vindo. E hoje eu quero falar nesse vídeo não apenas de uma liberdade filosófica. Hoje vamos falar de liberdade na prática. O que adianta a gente ouvir falar que existe liberdade, que é possível ser livre só mentalmente? Falar de liberdade e de uma liberdade que a gente não pode acessar na prática, a gente não pode senti-la, não vai adiantar muita coisa. Por isso que nesse vídeo hoje você vai aprender liberdade na prática. Não perde nem um minuto desse vídeo, porque todo o percurso desse vídeo será muito importante para você. Compreender a liberdade na prática faz toda a diferença. É compreendendo a liberdade na prática que você vai conseguir realmente ser livre. E eu fiz essa imagem aqui para vocês, porque a liberdade ela tem muito a ver com os nossos conhecimentos, com a nossa capacidade de lidar com a vida, com a capacidade de tomada de decisão. Alguém pode estar preso e ao mesmo tempo ser livre. Alguém pode estar solto, pode se movimentar para onde quiser e ainda assim ser um escravo. Então, é disso que eu quero falar para vocês. Liberdade na prática. Vamos lá. Aqui nós temos uma representação de um crânio humano, de uma cabeça humana, de um cérebro. Aqui está o nariz, pode não ter ficado bem bonito, mas aqui está. Aqui eu dividi o cérebro em três. A teoria de Paul MacLean, que nós temos aqui o córtex, a última parte evoluída, essa parte de cima, o neocórtex ou o novo córtex. Nós temos aqui o sistema emocional, parte emocional, que é chamado de sistema límbico, e a gente tem aqui o que é chamado de sistema reptiliano, ou o primeiro sistema que foi desenvolvido há milhões de anos atrás. O que é que eu quero trazer com isso? O que é que isso tem a ver com a liberdade? Olha só, nós temos aqui a parte frontal do córtex. Essa parte frontal ela é responsável pela tomada de decisão, ela é responsável pela razão. E o que está acontecendo atualmente? Apesar da gente conhecer sobre essa parte que é muito importante, existe uma situação bem interessante e é na prática que você vai ter que entender e aplicar. Quando a pessoa bebe álcool, por exemplo, bebidas alcoólicas, essa parte aqui fica comprometida. Você perde a tomada de decisão, logo você perde sua liberdade. Você se torna um ser semelhante ao animal. Nós somos animais também, mas quando a gente perde isso daqui, a gente vai ficar só com o instinto e o emocional. O instinto mais o emocional sem a razão é uma perda de liberdade. E onde é que eu quero chegar? Rogério, onde é que você quer chegar com isso? Eu quero chegar na seguinte situação. Atualmente, a maioria das pessoas não tem essa parte aqui frontal funcionando bem. Entenda, essa parte só é amadurecida 100%, segundo a neurociência hoje, a partir dos 30 anos. E é bem interessante que Jesus começou seu ministério aos 30 anos. E a liberdade que eu estou falando, eu comecei a despertar para essa liberdade, ou seja, eu queria ser livre aos meus 19 anos, quando eu vi a passagem bíblica que diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará". A partir de então, já faz 21 anos que eu estou nessa busca de liberdade. A cada dia eu vou entendendo um pouco mais, estudo bastante para trazer isso para vocês. Então, primeira coisa, você vai ter que ter um neocórtex, a parte frontal, funcionando perfeitamente. Por mais que você ainda não tenha 30 anos, você tendo isso aqui funcionando perfeitamente, você vai ter muito mais chance de ter liberdade. Sem essa parte funcionando perfeitamente, esqueça, não há como ter liberdade. Você vai ser como uma folha seca levada ao vento. E o que está acontecendo hoje? O que está acontecendo hoje é que nós estamos consumindo muita substância que afeta isso daqui, que interfere, que atrapalha. Veja bem, se o álcool, que é feito da cana-de-açúcar, interfere isso daqui, você perde. Você perde a razão, você perde a capacidade de raciocinar.
Agora, imagina as coisas ricas em açúcares. Imagina as coisas altamente estimulantes, como o glutamato monossódico, por exemplo, que está em tudo. Imagina você desidratado. Imagina você que não dormiu bem. Imagina você que não respira bem. Imagina você que não faz um exercício físico, que eleva o seu cardíaco e a sua respiração, ou seja, faz com que o seu cérebro ele tenha mais oxigênio e mais água, um fluxo sanguíneo maior. Imagina você que come alimentos desvitalizados. Você vai estar com isso aqui comprometido. E você com essa parte comprometida, com a parte frontal do seu córtex comprometida, não tem como você ter liberdade. Então eu quero falar na prática. Eu posso falar, liberdade é isso, liberdade é aquilo, isso. Tudo bem, isso aí a gente vai estudar, a gente pode estudar mais pela frente. Mas você precisa iniciar sabendo disso. Porque se você não tem a base, que adianta você ouvir sobre filosofias? Todo dia você assistir um vídeo sobre filosofia. Se você não tiver isso aqui funcionando, logo você não vai conseguir armazenar o conteúdo de filosofia. Então você precisa disso aqui funcionando bem. E eu quero trazer algo aqui bem interessante para você. Depois que você está com o neocórtex funcionando bem, qual é a próxima etapa que você vai ter que fazer? Olha, eu entendo que todos os símbolos, as letras, eles têm um significado. Eu já vi algum significado para alguns símbolos. Por exemplo, Pablo Marçal traz o significado para esse símbolo aqui, ó. O símbolo da interrogação. Pablo Marçal traz a ideia que isso aqui é uma serpente. Aqui é uma serpente que vai dar o bote. Certo? Essa é a teoria dele. Mas eu vou trazer a minha teoria. Preste bem atenção nisso daqui, ó. Olha só o desenho. Agora me diga se esse desenho não é esse mesmo desenho. Observe, esse desenho é esse mesmo desenho. Como é que se inicia ele? Se inicia assim, ó. Não se inicia assim. O que eu quero trazer com isso? Olha só, isso aqui é uma pergunta, você vai trazer bem para cá, ó. Você vai trazer exatamente para cá. Depois de você ter um córtex funcionando bem, você vai trazer a pergunta. Você inicia com a pergunta. A pergunta vem pela razão. Pela razão, eu questiono. Então, eu faço a pergunta. Quando eu faço a pergunta, eu passo pelos todos os meus sentidos e trago para o meu sistema mais antigo. O meu sistema de sobrevivência. O meu sistema que cuida de todos os meus batimentos. O meu sistema onde é a sede do inconsciente. Sabemos hoje que o inconsciente ele é responsável por 95% da nossa tomada de decisão automática. Então, a gente faz a pergunta, traz o conhecimento e leva para o automático. Já começou a mudar a coisa. Primeiro, eu estou com isso aqui funcionando bem, tenho minha razão, e alguém diz, religião certa é essa daqui. Aí eu questiono, por quê? Aí eu vou trazer o conhecimento até chegar aqui, através da razão. Não é através da emoção. Se você for ver Paulo, ele diz que devíamos fazer culto racional. Devíamos crescer, devíamos desenvolver, devíamos evoluir conforme o nosso conhecimento. Logo, preciso do conhecimento. Toda a tecnologia que nós temos hoje, inclusive esse telefone ou esse computador, ou até mesmo a TV que você está assistindo agora, foi através do conhecimento. Precisamos de conhecimento para colocar em prática. Então, uma vez com o neocórtex, a parte frontal funcionando bem, a sua razão, você vai começar a questionar. Por que essa religião é a correta? Por que esse político é o adequado? Por que eu sou assim? Eu gosto de tatuagem. Mas por que eu gosto de tatuagem? Porque eu acho bonito. Mas por que eu acho bonito? Eu como açúcar porque eu gosto. Oxe, é porque eu gosto. Eu bebo porque eu gosto. Sim, mas você gosta por quê? Por isso, por aquilo. E por quê? E por isso, por aquilo. Aí eu vou trazer uma outra ideia bem interessante sobre as perguntas. Você vai fazer, gente, 7 perguntas. 7. Olha só, isso aqui é um número mágico. Vou deixar ele aqui bem visível para vocês. Quando você começar a questionar, isso aqui já é
Segunda fase, para você ter liberdade. Se você não questionar, não tem como ter liberdade. Você vai aceitar o que trazem para você. Então, neocórtex funcionando bem. Começou a fazer perguntas sobre tudo. Tudo. Até mesmo porque é a cor da sua pele. Ah, eu sou branco, eu sou negro, eu sou amarelo, eu sou pardo. Mas por que eu sou? Ah, não, porque meu pai é. Como assim? Existe outra coisa. Existe como seu corpo funciona, existe o que você se alimenta, existe um monte de coisa. Lógico que a gente trouxe do pai, beleza, tudo bem. Mas existe o porquê por trás. Tudo tem um porquê. Por que eu sou assim? Por que eu sou assado? Por exemplo, eu sou autista. Por que eu sou autista? Por que hoje está tendo essa epidemia de autismo? Inclusive, isso é uma das áreas que eu estudo muito e pretendo trazer conhecimento, trazer luz sobre essas questões para que a gente possa melhorar. Aqui na minha casa somos 4 autistas e a gente se cuida de uma forma bem diferente da maioria e, sinceramente, temos resultados muito diferentes da maioria. É a questão da insanidade. Fazer as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Então, a gente tem que se questionar e tem que testar. Aí, veja só. Você vai fazer 7 perguntas. 7. Vamos lá. Por que eu bebo? Por que final de semana eu bebo? Primeira pergunta. Ah, bebo porque eu curto com meus colegas. Ah, para a segunda. E por que eu curto com meus colegas? Ah, porque por isso, por aquilo. E por que por isso, por aquilo? E você vai até chegar 7 perguntas. Quando você chegar na 7ª, geralmente entre a 5ª e a 7ª você consegue achar o real motivo. E achando o real motivo, você consegue virar a chave. Mas você só consegue virar a chave se isso aqui estiver funcionando adequadamente. Se isso não estiver funcionando adequadamente, você estiver só com a emoção. Chegou o final de semana, a emoção. Você vê lá no WhatsApp, nos grupos, bora galera, vai ser festa tal, vai ter isso, aquilo, vamos para tal lugar, vamos comer uma pizza, vamos isso, aquilo. Por que eu estou insistindo muito nisso? Porque eu insisto na saúde, porque a gente precisa de saúde, tá? Vou fazer outros vídeos sobre essas questões. Sem saúde não adianta. Mas primeiro a razão. Porque se eu tenho a razão, eu vou ter a capacidade de, vou rejeitar esse alimento, vou trazer esse alimento para mim que é mais saudável. Vou deixar de ficar até meia-noite acordado e vou passar a dormir mais cedo, 9 horas da noite, por exemplo. Sem isso aqui não adianta. Depois disso daqui você vai começar a questionar tudo. Você vai ser chato. Os meus filhos são chatos, porque eu ensino eles desde cedo. Tem uma criança de 8 anos, pergunta, mas por quê? E por quê? E por quê? Eu acho assim, às vezes, meio chato, mas ao mesmo tempo eu fico muito feliz. Caramba, essa criança vai crescer com a possibilidade de fazer melhores escolhas. Escolher a sua religião, se quiser uma religião. Escolher seus alimentos, uma boa parceira, um bom tipo de trabalho. Se eu não tiver o porquê das coisas, não dá. 7 perguntas. E aí vou acrescentar algo mais. Existem áreas específicas da sua vida. Áreas específicas. Uma delas é o seu emprego. Outra delas é com quem você mora. Essas duas são extremamente importantes. Porque se você trabalha num local onde você é triste, onde você fica com raiva, estressado, metade da sua vida vai embora. Se você tem um parceiro ou uma parceira que vocês não se encaixam, que vocês não concordam, que vocês vivem um puxando para a esquerda e outro puxando para a direita, um reino dividido, também não vai dar. Então você vai começar a se questionar, por que eu estou nesse emprego? Por que eu escolhi essa faculdade que logo vai me levar a um determinado emprego? Ah, foi porque meu pai quis. Ele deveria ter feito a faculdade, não você. Então você tem que ter essa capacidade de razão, começar a indagar, fazer pelo menos 7 perguntas e começar com as áreas mais importantes da sua vida. Esses dois são áreas muito importantes. Lógico que já falamos aqui sobre saúde, que seria a mais importante, pelo menos todo mundo diz que é a mais importante. Nem sempre as pessoas têm congruência no que falam. E por que disso? Porque não tem o neocórtex funcionando bem. Por causa da alimentação, por causa da falta de sono, por causa de uma respiração inadequada. Respiração adequada, gente, é respiração com o diafragma. É uma respiração que você deixa a barriga crescer. E para quem não sabe, o diafragma é apenas uma espécie de pele que separa as suas vísceras, separa o seu coração e seu pulmão das vísceras, né? Separa dos intestinos e tal. E esse diafragma, ele está conectado à tua coluna também. Quando você respira bem, você logo fica com a coluna mais adequada.
que logo te dá uma melhor transferência de dados entre cérebro e corpo. Isso faz muita diferença também, tá certo? Então, vamos lá. Você vai fazer as 7 perguntas das áreas mais importantes. Por que eu como isso? Por que eu durmo assim? Por que eu bebo assim? Por que eu respiro assim? Por que eu fico nessa postura assim ou assim? Faz pelo menos 7 perguntas e encontra o porquê. Encontrando o porquê, usa a tua razão e modifica. Aí você vai começar a ser livre. Por que eu torço para esse time de futebol? Por que você torce? Eu, particularmente, hoje não torço para time nenhum. Mas tem um porquê. Tem um porquê por trás. Então você deve descobrir o porquê. Descubra o porquê. Se você iniciar isso aqui, ó, isso aqui é a base para a liberdade prática. Se você quer liberdade prática, não essa liberdade que você fica falando, sou livre, blá blá blá, e tudo conversa fiada. Esquece isso daí. Uma liberdade prática. Que você amanheça o dia e se sinta livre. Por exemplo, fala que nós temos corpo, alma e espírito. Será que se realmente só temos corpo, alma e espírito? Ou será que temos mais alguma coisa? Eu particularmente acredito que temos muito mais coisas. E que algumas coisas estão separadas, que deveriam ser juntas, e algumas coisas estão juntas, que deveriam ser separadas. E por que eu penso assim? Porque eu já li muitas coisas, já tentei unir essa com essa. Por que isso fala isso? Por que essa tradição fala essa? Por que essa cultura fala isso? Por que essa religião fala aquilo? Às vezes estão falando a mesma coisa. Mas você vai precisar do porquê. Você vai precisar da razão para indagar. Você vai precisar do porquê. E quando Jesus falou, e conhecereis a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade vos libertará. Esse é um versículo muito interessante, e eu fiquei chateado com a separação que houve. Que há uma separação. Você que conhece a Bíblia, conhece esse versículo, sabe que tem. Inicialmente é assim: se seguirdes os meus mandamentos, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, era preciso seguir as palavras, ser discípulo, para depois conhecer a verdade. Ele está falando de quê? Ele está falando de prática. Então você faz a pergunta: por que eu me alimento isso? Por que estão dizendo que esse alimento faz mal? Bom, foi sua pergunta. Agora eu vou praticar. Faz mal por isso, por aquilo. Esse faz bem por isso, por aquilo. Então agora eu vou experimentar. Experimento, trago, internalizo. Após isso, eu conheci a verdade sobre aquele assunto. Olha como é simples a questão da verdade. A verdade é a real. Se alguém diz, beber álcool me faz perder a razão, isso não é a verdade. Isso você não conheceu a verdade. Vai lá e toma um gole. Poxa, é verdade. Agora você tem a verdade. Você sabe. Se você sabe, aí você pode escolher. Sim, eu vou querer usar ou não vou querer usar. Se eu dormir mal, dizem que se eu dormir mal, no outro dia eu vou ter TDAH. Será verdade? Até então não é verdade. Você vai lá, dorme mal, no outro dia faz a sua avaliação. Presta atenção. Caramba, realmente são sintomas de TDAH. Isso é conhecer a verdade. Isso é poder se libertar. Mas, como disse antes, para finalizar o vídeo e não ficar muito grande, você vai precisar disso aqui. Vai precisar disso. De ter um neocórtex funcionando bem. Se você não tem a parte frontal do seu neocórtex funcionando perfeitamente, você não vai ter liberdade. Gostaram do vídeo? O que você acha sobre os assuntos que eu falei? Comenta aí. Faz alguma pergunta específica? Critica se você achar que não está correto, mas não critica apenas blá 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 de boca para fora. Explica também, porque vai servir para mim e vai servir para as outras pessoas que estarão assistindo esse vídeo. Beleza? Se você gostou, se inscreve no canal, porque aqui a gente vai desmistificar a liberdade. Se você quer de fato ter liberdade, não aquela conversa fiada, mas liberdade mesmo, o canal é aqui. Aproveita, dá o like, compartilha com alguém que você deseja que ela também seja livre, que você percebe que tem alguma dessas coisas aqui que estão faltando na vida dela, que você ama ela e quer ver livre, seu filho, seu pai, sua mãe, seu parente, seu vizinho. Já aproveita e compartilha aí no grupo da família, porque aqui a gente vai ter a capacidade de ser livre. E ser livre é algo perigoso, porque ninguém vai poder te manipular. Então vão te considerar perigoso. Se você já está nessa busca, parabéns, fico muito feliz por ter mais pessoas que querem de fato ser livre. Então é isso, valeu, um abraço e até o próximo vídeo, seus livres!